Quero conversar com vocês sobre o seguinte tema hoje: um princípio indivisível. Um princípio indivisível, ou seja, que não se divide. Amém? Irmãos, não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, não importa o que eu sou, e nem o que eu vejo ser. Isso, eu. Não importa o que cada um de nós pensamos, sentimos, somos, queremos fazer, queremos ser. Não importa o que os homens mais poderosos a nível político, financeiro e até mesmo religiosos desse mundo pensam, sentem e fazem. Não importa o passado, não importa o presente, não importa o futuro. Há algo que eu e você temos que ter em mente. Existe um princípio que é indivisível. Ele nunca foi, não é e jamais será dividido. Do que eu estou falando? Estou falando do trono de Deus. Estou falando de Deus. Nada que os anjos fazem, nada que os demônios fizeram e fazem, dividirão o trono de Deus. Nada. Esse princípio que não pode ser dividido, que revela Deus, revela a unidade perfeita que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um de nós que estamos aqui hoje, só estamos, por quê? É evidente que em essência estamos aqui por causa da graça de Deus. Mas existe algo que nos faz estar aqui, que é a restauração que Deus está fazendo na vida daquele que foi separado dele. Deus não se dividiu, não se separou, mas o homem se separou de Deus. Entenda isso. O homem se distanciou de Deus. E o que Deus está fazendo hoje é restaurar o homem. Porque o que Deus é nunca foi contaminado. Deus é santo e eternamente santo. Deus é perfeito e eternamente perfeito. Tudo que acontece nessa terra, em termos do Evangelho, tem só um objetivo: restaurar o homem. E eu e você temos que entender isso. A restauração do homem produzirá algo que ninguém imaginava. Adão não imaginou, os anjos não imaginavam, nem o inimigo que caiu e conduziu os anjos da queda imaginou. Presta muita atenção. Não há como eu fugir disso. Não há como você fugir disso. A primeira coisa importante que você tem que ter em mente é: não há divisão no trono. Não há divisão na revelação de Deus aos homens. Por favor, abra
sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. O Evangelho de João, capítulo 10, quando Jesus estava aqui entre os homens, ele afirmou algo que revela a unidade perfeita que há entre ele, o Pai, entre ele e o Pai. E essa revelação que Jesus fez, ela só chegou até a mim, até você, por causa da pessoa do Espírito Santo. Olha, está escrito aí, João 10, 30. João 10, 30. Eu e o Pai, eu e o Pai, não é seremos. Ele não diz no passado e nem diz no futuro. Éramos ou seremos? Ele diz: somos. E nessa unidade não há divisão. Amém, irmãos? Por favor, guarda isso aí. Não há divisão nesse princípio. Abra 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Há algumas versões diferenciadas, e não há tempo para explicar a versão diferenciada essa manhã, mas posteriormente, por caso, converso com alguns, caso a versão seja diferenciada. 1 João, capítulo 5, amém, irmãos? Versículo 7. Pois três são o que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Amém, irmãos? Guarde isso aí. Esse princípio não tem divisão. É por isso que quando a palavra revela Deus, e Deus diz: a minha glória eu não dou a ninguém, é que todo o poder pertence a esse Deus. Ele não divide a glória com ninguém. Ele não dá a glória dele a ninguém. Ninguém recebe aquilo que só Deus recebe. Todas as pessoas que pensam que podem cultuar, presta atenção, cultuar, 2 pontos. Abra a Bíblia de vocês, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4. Todas as pessoas que pensam que podem cultuar, Deuteronômio, capítulo 4, em nome de Jesus. Amém? Quando Moisés, inspirado por Deus, trouxe essa palavra, que é para todas as gerações, assim está escrito no capítulo 4, versículo 15. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não visse figura nenhuma. Portanto, ficai muito atentos. Em outras palavras, tomem cuidado, vigiem, estejam com atenção dobrada. Por quê? Olha o versículo 16: para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher, de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. E para não acontecer que, quando levantares os vossos olhos aos céus, ao virdes o sol, a lua, as estrelas e todo o exército
do céu, não sejais seduzido a inclinar-te e adorar coisas que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Em outras palavras, quando alguém pensa que pode cultuar o sol, a lua, as estrelas, o ser humano ou qualquer coisa que passe pela mente do homem, que ele pode cultuar, esse homem tem um entendimento dele corrompido. O entendimento dele está corrompido. Guarde isso aí. Quando o entendimento do homem está corrompido, ele tenta muitas vezes fazer isso. Você vai ver agora em Atos. Quando o entendimento do homem está corrompido, ele tenta fazer isso em Atos capítulo 10. Atos 10, versículo 24. No dia seguinte, Atos 10, 24. No dia seguinte, chegaram a Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 25. Então Pedro saiu Cornélio para recebê-lo, e ajoelhando-se aos seus pés, o adorou. Ou seja, o homem corrompido, ele adora qualquer coisa: sol, lua, animal e até outro homem. Mas quando esse homem corrompido toma essa atitude, mas ele se depara com um ser humano que está tendo a sua mente restaurada pela graça de Deus, olha o que acontece no versículo seguinte, versículo 26. Pedro, porém, o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O homem que tem o entendimento dele restaurado, ele não aceita culto a si mesmo, e ele não permite ser adorado por alguém, e esse alguém é alcançado pelo entendimento gracioso de Deus. Cornélio entendeu isso. Agora presta atenção: quando o homem tem um entendimento corrompido, olha o que ele faz. Capítulo 12 de Atos. Capítulo 12, versículo 21. No dia marcado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado aonde, igreja? No trono, e lhes falava. Versículo seguinte: e o povo exclamava: é a voz de Deus e não de homem. 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes morreu. Quando o homem tem entendimento dele corrompido, ele não só adora coisas, ele não só aceita adoração. O homem com o entendimento corrompido, ele chega a pensar que é Deus, mas existe só um Deus, e esse Deus é único, ele é real, é digno de glória e de louvor. Entenda isso, irmãos. Esse princípio indivisível que há em Deus, Deus está trabalhando de uma forma fantástica para que, através do Evangelho, ele produza algo que, infelizmente, presta atenção no que eu vou dizer, que infelizmente talvez eu fique de fora. Talvez vocês aqui nessa cadeira ficam de fora. Talvez vocês nesses bancos fiquem de fora. E se alguém lá embaixo, 1, 2, 3, que está ouvindo a minha voz, pode ficar de fora. E quem estiver na rua ouvindo a minha voz, pode ficar de fora. Por quê? Deus está fazendo mal.
E o que ele está fazendo, ninguém vai impedir. Presta atenção, ninguém vai impedir. Pode ficar até fora, mas impedir ninguém vai. O que Deus está fazendo? Olha o que Ele está fazendo. João capítulo 17. João capítulo 17. Amém? Jesus dizendo ao Pai em oração: traz algo muito sério para mim e para você na história da igreja. E essa geração escuta, aprende, a próxima geração tem que entender isso também. Podemos ver, irmãos? Jesus orando ao Pai, ele disse as seguintes palavras: 14. Deles é a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. 17, 14. Vou ler de novo. Deles é a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Diz versículo 15: não peço que eles do mundo, mas que os guarde do mal. Esse mal aqui, irmãos, não é a enfermidade, você pode ficar doente. Esse mal aqui não é acidente, você não pode sofrer acidente. Sabe que mal é esse, irmãos? É o maligno. O maligno pode tocar na tua pele, ele pode tocar nos teus ossos, se Deus permitir. Mas existe um princípio que ele não vai tocar. Aleluia. Existe um princípio que ele não vai tocar. Ele pode tocar na tua família, como fez com Jó. Ele pode tocar nos seus bens. Mas existe um princípio que Satanás jamais vai tocar. E qual é o princípio que ele não vai tocar? Meu Deus. Vamos continuar ali no texto, depois a gente vai ver o outro, para você entender qual é o princípio que ele não vai tocar. Eu posso estar fora, mas naquilo que Deus está fazendo, Satanás jamais vai conseguir vencer. Por isso eu tenho que estar atento com a minha vida, e você atento com a sua vida. Amém, irmãos? Então vamos lá, o texto continua. Versículo 18, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por ele me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que têm a sua palavra, que creem em mim. Aleluia. 21. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Presta atenção. Deus está dizendo para esse texto que Ele, o Pai, o Filho e o Pai são um só. E Satanás não conseguiu tocar nesse princípio da unidade divina. Ele não conseguiu tocar. E naquilo que Deus está fazendo, que é a unidade do homem restaurado com Ele, Satanás também não vai tocar. Ele não vai tocar. Ele não vai vencer. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás pode tentar o que quiser, mas ele não vai conseguir tocar nesse princípio. Por que ele não toca nesse princípio? Diga a você: ele pode tocar no meu corpo, pode até me matar se Deus permitir, mas até a morte será vencido um dia, porque eu ressuscitarei. Você também ressuscitará. Mas para isso acontecer algo no futuro, existe um princípio que nós vemos nesse texto. Lembra esse texto dizendo aqui, ó, para que eles sejam um. E nesse princípio da unidade da igreja,
que vem da unidade que é entre Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás não vai tocar nisso. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Os irmãos acharam? Amém? Olha o versículo 17. O que porém se une ao Senhor. 6,17. O que porém se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Presta atenção nisso, irmãos. O que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Sabe como acontece isso? Deus é Espírito. E os que nascem de Deus se tornam espirituais. E esse princípio não será vencido. Não será vencido esse princípio. Por quê? Porque aquele que está fazendo a obra é fiel para completar. Amém, irmãos? O princípio indivisível. Presta atenção. A única maneira de Satanás conseguir impedir que eu vivencie esse princípio que Deus tem para mim é corrompendo o meu entendimento. Preste muita atenção, irmãos. A única coisa que nós temos é tentar corromper o meu entendimento. Mas que entendimento eu estou falando? Irmãos, por favor, eu não estou falando de entendimento teológico que os homens podem ensinar. Eu não estou falando de entendimento filosófico. Eu não estou falando de entendimento biológico. Não estou falando de entendimento da história. Eu não estou falando, irmãos, de conhecimentos gerais. Eu estou falando de um entendimento que vem de quem? Olha que está em Pedro, capítulo 3, na segunda carta. Capítulo 3, na segunda carta de Pedro. Olha que Pedro escreveu para nós aí, nesse texto. Amém, irmãos? Olha bem no capítulo 3, versículo 18. E que Pedro escreveu para nós o seguinte: ó, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu cresço na graça, eu cresço na ação soberana de Deus em meu favor. Presta atenção nisso, irmãos, por favor. Quando você e eu crescemos na graça, nós crescemos numa ação soberana de Deus. Foi Deus que escolheu me amar. Foi Deus que escolheu te amar. Foi Deus que escolheu nos amar. E é por graça que estamos sendo salvos diariamente. E quando crescemos na graça, crescemos na ação soberana de Deus. Ninguém vai impedir essa ação graciosa de Deus, que só Ele pode fazer por mim e por você. Só que quando nós crescemos no conhecimento de Cristo, presta atenção nisso. Quando nós crescemos no conhecimento de Cristo, isso em plenitude, sabe aonde vamos chegar, irmãos? Olha, vocês aqui nessas cadeiras, vocês nesses bancos, guardem isso, por favor. A igreja que está sendo salvo diariamente pela graça, amém? Amém, irmãos? Salvo pela graça, é uma obra somente de Deus. Só Deus faz isso.
Abraão não fez, os outros profetas não fizeram, ninguém faz, só Deus faz isso. Só que quando você e eu crescemos no conhecimento de Cristo, não é conhecimento do pastor Tiago, não é conhecimento do pastor Lima, nosso líder geral, até o final desse ano, não é conhecimento de ninguém, só de Cristo. Sabe o que Deus faz com a gente, irmãos? É por isso que muitos vão ficar de fora. Eu vou lutar para não ficar de fora. E aconselho vocês, lutem para não ficar de fora. Lutem. Quando a gente passa a conhecer, crescer no conhecimento de Cristo, sabe o que Ele faz comigo e com você? Olha o que Ele faz. 1 Coríntios, capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que Ele faz. Versículo 14. Capítulo 2, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 14. Ora, o homem natural, ou seja, o nascido somente da carne, aí precisa ser o homem maligno, é o homem nascido da carne, ou seja, o homem natural, ele já nasce contaminado pelo pecado. E enquanto ele viver em sua humanidade, ele é chamado de homem natural. E como natural, o que acontece com o homem? Ele não compreende, a mente dele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele escuta, mas a mente dele não alcança. O texto continua: pois me parece loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. O discernimento das coisas de Deus é um discernimento espiritual, e o homem natural não alcança isso. Ele pode ter 500 faculdades, mas ele não vai alcançar entendimento das coisas espirituais, porque isso só pode ser dado pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode revelar as coisas de Deus. Só o Espírito Santo faz a gente entender as coisas de Deus. E quanto mais você e eu entendemos, olha o que acontece no 15. O que é espiritual, porém discerne bem todas as coisas. Você percebeu que a pronúncia é o que é espiritual, dando a entender que esse entendimento ele é individual. O que é espiritual? Seja eu, seja você, seja quem for na face da terra. O que é espiritual, porém discerne bem todas as coisas. E ele por ninguém é discernido. Ou seja, nenhum homem natural compreende o homem espiritual. Porque quando o homem espiritual fala das coisas espirituais, o homem natural não consegue entender. Sabe o que ele vai dizer para o homem natural e espiritual? O que o natural fala para o espiritual? Você está louco. Ele acha que você está louco. Porque o versículo anterior diz que parece loucura para o natural as coisas espirituais. Mas observe o que vai acontecer. Vamos lá. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Você lembra o primeiro versículo que nós temos hoje? Isaías 42, versículo 8.
Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Quem conheceu o Senhor? O texto continua: para que possa instruir ou instruir. Quem conhece? Quem é que pode ensinar Deus? Ninguém. Ele é soberano do conhecimento. Só que o texto termina de que jeito? Nós temos o quê? A mente de Cristo. Irmãos, guarda essa expressão aí. Eu posso ficar de fora? Posso. Voltar para não ficar. Vocês aqui podem ficar de fora? Podem. Para não ficar. Cada um de vocês pode ficar de fora. O texto é claro. O que é espiritual? Individual. Depois coloca no coletivo. Nós, porém, temos a mente de quem? Você percebeu que o nós é plural? Só que a mente é singular. O Cristo é singular. É o único Cristo, uma única mente que traz uma unidade dos nós, do nós. Quem é esse nós, irmãos? Presta atenção nisso. O princípio que está em Deus está sendo doado para você, doado para mim. Lembra de Coríntios capítulo 6: o que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Eu disse e repito: Satanás pode tocar na minha carne, pode tocar nos meus bens, pode tocar na minha família, mas se eu estiver unido em Cristo, nisso ele não pode tocar. Por que ele não pode tocar? Porque esse princípio vem de Deus. Quem faz a obra é Deus. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a obra de Deus. Satanás pode fazer o que quiser, mas ele não vai conseguir, desde que eu e você cresçamos no quê? Na graça e no conhecimento de quem? De Cristo. Quanto mais eu e você crescemos na graça, mais somos agraciados por Deus para vencer o nosso maior adversário, que não é o diabo. Nosso maior adversário não é o diabo. Nosso maior adversário é a nossa humanidade caída no pecado. Nosso pior adversário. E eu sei muito bem o que estou dizendo. Essa natureza minha, essa natureza sua, ela dorme com você, ela acorda com você, ela passeia com você, ela está com você 24 horas por dia. Mas quanto mais eu e você vamos crescendo na graça do Senhor Jesus e no conhecimento do mesmo, mais vai acontecer o que com a gente? Olha o que vai acontecendo com a gente. Abre Hebreus. Olha o que vai acontecendo com a gente. Isso digo sem querer de errado. Não só nós aqui hoje na Igreja dos Brancos, mas a igreja na terra. Os irmãos da África, os irmãos em toda a Oceania, os irmãos em todo o continente europeu, os irmãos de todos os continentes americanos, toda a América, o continente americano, todos, sem nenhuma exceção, todos que vão crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Olha só o que acontece aí. Amém? Hebreus 12. Amém? Eu vou ler uma vez o último texto dessa meditação. Espero que seja, se não for, Deus sabe. Olha o texto, irmãos. Alguns versículos, eu espero que você vá para casa e medite muito nisso. Paulo, ou os escritores hebreus, escreve o seguinte:
versículo 5 em diante. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanime quando por ele fores repreendido. Sabe por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Presta atenção, Deus corrige a quem ama. Não tem um crente, irmãos, que não vai ser corrigido por Deus. Todos. Todo crente que não for corrigido, alguma coisa está errada. Olha o texto 7. É para a disciplina que suportais a correção, ou para ensinar. Deus nos trata como filhos. Por quê? Pois que filho há a quem o pai não corrige. Você percebeu que esse pai, pelo menos na minha Bíblia, está com P minúsculo? Paulo está fazendo uma comparação entre o pai humano e o pai espiritual. Ele está dizendo que filho há que o pai não corrige. Que filho há que o pai realmente não chama esse filho para corrigir? Não senta, não conversa, não expõe a verdade com amor, mas com justiça, para corrigir o filho. O texto continua. Olha o versículo 8. Se porém estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois que são bastardos e não filhos. Essa frase é pesada, mas como o escritor está comparando uma coisa a outra, ele está dizendo assim: sabe o que é filho bastardo? É filho que foi gerado e que o pai não reconhece como filho. O pai, para ele, filho não existe. Gerou, mas não quer nem saber. Paulo está comparando. Só que você tem um pai. Eu tenho um pai. O pai eterno. Eu tenho um pai. Você tem pai. Guarde isso, por favor. Olha o que Paulo vai dizer na sequência do texto. 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Paulo está dizendo que os filhos eram corrigidos, e quando eram corrigidos, respeitávamos os pais. O texto continua. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos ou da vida para vivermos? Não sujeitaremos aquele que nos dá a vida para vivermos? O texto continua, você entendeu onde queremos chegar. Ao 10. Aqueles, os nossos pais carnais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, Pai espiritual, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha bem, irmãos, guarde isso. O teu pai, o meu pai, o nosso pai é santo. Amém, irmãos? O nosso pai é santo. E você e eu sabemos que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, para que eu chegue lá, o que ele faz? Ele me corrige porque me ama, para que eu seja participante da santidade dele, para que um dia eu possa estar plenamente com ele. E guarde isso, por favor. Esse princípio que Deus está trabalhando, ninguém poderá impedir, porque o princípio que Deus está trabalhando está nele. Guarde isso para finalizarmos, por favor. Quando Satanás tentou
quebrar o princípio da unidade de Deus, foi expulso. Ninguém quebra esse princípio. Agora Deus está fazendo o quê? Ele está restaurando a gente. E ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir a obra do nosso Deus, irmão. Ninguém vai impedir. E tem mais: todos que se levantarem contra a obra que Deus faz, todos perecerão. Todos perecerão. Todos, sem nenhuma exceção. Seja demônios, seja homens. Todos perecerão. Os demônios primeiro e os homens depois. Por que os homens depois? Os homens serão destruídos são aqueles que não se sujeitaram a Deus. De que lado você está? De que lado eu estou? De que lado estamos? Jesus está voltando. Amém, irmãos? Será que você entendeu que a base da instalação da igreja está no próprio Deus? É o que Deus é. Será que você entendeu que a unidade da igreja está na unidade que Deus tem? Será que você entendeu que a mente da igreja não sou eu? Será que você entendeu que a mente da igreja não é você? Será que nós entendemos que a mente da igreja é Cristo? Será que nós entendemos que a natureza de Cristo está na igreja, que é o corpo dele? E no corpo de Cristo não há divisão? Esteja atento. Porque ele vai fazer de tudo para dividir. Ele pode me dividir, pode dividir você, mas a igreja ele não vai dividir. A igreja não vai. Sabe por quê? Porque a igreja é formada por aqueles que morrem para si mesmos, recebem a vida de Deus e pensam como Cristo pensa. E na mente de Cristo Satanás não entra, irmãos. Na mente de Cristo ele não entra. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Vou ficar em pé, irmãos, por favor. Quero convidar vocês, se possível, a dar as mãos aí para o teu irmão, ao ponto de fechar esse corredor aí. Gostaria que ninguém ficasse isolado aí, sozinho, sem dar as mãos a alguém. Vocês na mesma estão aí também. A ficar em pé aí para dar as mãos também. Preciso descer aqui não. Para dar a mão ali dentro. Quero ver vocês mão dar também. Irmãos, as mãos dadas aqui é só simbologia. Mas o corpo de Cristo é totalmente assim, ligado. E nessa unidade Satanás não vai conseguir atuar. Curva a cabeça. Feche teus olhos. Por favor. O teu Deus está aqui. Nosso Deus está aqui. Por graça Ele nos trouxe aqui nessa manhã. Por graça Ele nos alcançou pelo poder da palavra. E agora nós iremos orar. Ora pelo seu irmão ao teu lado. Peço que Deus unifique eles na verdade que é o próprio Cristo. Eterno Deus, em nome de Jesus, pode orar a igreja junto comigo. Pai, nós estamos aqui. Nós somos uma pequena partinha da igreja na terra. E se o Senhor abrir o meu currículo, se o Senhor abrir o nosso currículo, se o Senhor abrir a nossa história, vai perceber o quanto falhamos. Vai perceber o quanto a nossa humanidade tem nos dado dificuldade na caminhada. Vai perceber o quantas vezes o meu eu se levantou. Mas nesta manhã, meu Deus, tu que afirma lá em Isaías 42, eu